Olá, sou a professora Rosilma Mello. Hoje, na disciplina de microbiologia e parasitologia, iremos fazer a técnica da coloração de Gram. É uma técnica bastante importante dentro da microbiologia, onde a gente consegue diferenciar bactérias em Gram positivas e Gram negativas de acordo com a composição da parede celular, que vocês já devem ter visto durante a parte teórica. Então, essa técnica ela utiliza um kit de coloração, onde a gente vai ter o cristal violeta como primeiro corante a ser utilizado. A gente vai também utilizar uma solução iodo-iodetada chamada de Lugol, que é chamada de mordente, ela vai fixar junto lá com o cristal violeta. A solução descorante, que geralmente é uma solução álcool, acetona, ou pode ser álcool absoluto, etílico. E em seguida, a coloração é finalizada com corante de fundo, ou contracorante, como é chamado de fucsina, que tem a cor rosa. Então, as bactérias, elas exibem características diferentes, Então, durante a coloração de Gram, na visualização microscópica, a gente vai conseguir identificar a morfologia e os arranjos que essa bactéria possui, que são cocos, bacilos e outros, Bem como também a coloração, se ela ficar roxa ou ficar rosa, a gente vai ter uma identificação em Gram positiva, que são roxos, e Gram negativa, que são em coloração rosa. Para iniciar a técnica, a gente vai fazer o esfregaço bacteriano. Então, eu vou precisar utilizar a lamparina, onde a gente vai ter uma zona de esterilidade para trabalhar. As bactérias, elas já foram previamente semeadas, em geral com 24 horas de semeio, para que a gente tenha uma boa qualidade na coloração. Então, as bactérias foram previamente semeadas. Então, elas estão bem crescidas, por 24 horas de semeio, em estufa. E aí a gente vai fazer o esfregaço. Para fazer o esfregaço, a gente precisa utilizar as lâminas. Essa lâmina ela precisa ser limpa, ela precisa ser nova, ela não pode ser uma lâmina reutilizada, uma vez que a gente precisa ter uma identificação fidedigna das bactérias. Inicialmente, a gente vai fazer uma marcação na lâmina com um lápis dermatográfico, onde a gente precisa, sob aquecimento, ele desliza a sua tinta e a gente consegue marcar a lâmina sem que durante a coloração essa marcação seja removida durante os componentes que são utilizados. Geralmente, a gente aquece a lâmina e transcorre o lápis, fazendo uma marcação com o nome da bactéria, ou a marcação do paciente, ou a identificação do que a gente quer naquela proposição de coloração. Então, a gente aqueceu a lâmina, e aqui a gente vai colocar o nome da bactéria. Ou, no caso, seria a amostra do paciente, ou qualquer outra denominação, a numeração do paciente. Geralmente, a gente coloca com esse lápis, porque durante a coloração de Gram, essa marcação não vai ser removida pelos corantes e o descorante que a gente utiliza. Então, a gente fez a marcação. A gente vai fazer a dispersão da água esterilizada com a pipeta Pasteur, Então, essa pipeta, ela está embalada, ela é estéril, porque tudo que a gente vai utilizar na microbiologia não pode ter contaminação externa. Então, a gente vai utilizar essa pipeta, tá? Ela foi estéril pela ultravioleta, ela tem um volume de 3 ml, mas a quantidade que a gente vai utilizar é uma gota, então é muito pouca, em torno de 50 microlitros, Então, a gente vai utilizar a pipeta. A gente vai utilizar água destilada esterilizada, mas também pode ser soro fisiológico, solução de injeção, que são também esterilizadas, porque a gente não vai ter contaminação externa, A gente quer saber o grão da nossa bactéria e não de outros contaminantes. Então, a gente vai pegar, tirar aqui e remover. A gente vai fazer essa leve passagem, tá? Para manter essa esterilidade do tubo. A gente vai apertar o bulbo da pipeta, colocar dentro da água e vai succionar a água. O volume que ela pega, pode ser maior que esse, mas a gente só vai utilizar umas gotinhas dessa água. Então, a gente fecha o tubo e coloca na lâmina, que está aqui sobre a bancada, uma única gotinha ou uma gotinha que não pode ser muito grande. Quanto maior a gota, mais vai ser difícil do processo de secagem. Por isso que é importante que ela não tenha dimensões muito grandes. Em seguida, a gente vai pegar a alça bacteriológica em argola. Ela tem essa pontinha, É uma alça de platina, que ela vai ser flambada. A gente vai colocar essa nossa alça aqui, no fogo da lamparina. E ela vai ficar ao rubro. Ela vai ficar vermelha, indicando que a temperatura, daquela chama está aquecendo de tal forma que vai matar todas as bactérias que estão ali acopladas nessa alça. Então, é importante que a gente faça uma boa esterilização da alça, para que quando eu vou remover a bactéria, eu não tenha resíduos de bactéria aqui e não confunda a coloração de Gram, Não tenha uma coloração fidedigna. Então, a gente flamba em torno de 1 minuto essa alça e vai fazer a coleta da nossa amostra. A alça ela está quente, Então, eu tenho que esfriar um pouco a alça no meio de cultura limpo e vou remover algumas colônias da minha bactéria. Então, eu vou arrastar essa alça no meio, removendo apenas algumas bactérias. E aí, a gente vai perceber que a argola está repleta de bactéria. Conseguem ver? Como o meio ele tinha um indicador, a bactéria está com essa cor rosa. A gente vai fazer uma dispersão da água, com a bactéria que eu fiz a coleta, aqui, na água. A gente vai fazer uma dissolução. Então, quanto menos bactérias eu utilizar para fazer essa minha suspensão, melhor vai ser o meu esfregaço. Então, eu vou fazer uma nova flambagem, uma vez que eu vou pegar outra bactéria. Então, eu preciso flambar de uma bactéria para outra, para impedir que as células de uma bactéria contaminem a outra. E aí, vou novamente fazer a coleta dessa minha amostra. Então, eu vou pegar o material, Então, a alça vai estar aqui com a bactéria. E a gente vai também fazer o mesmo processo, pegar a lâmina com a gotinha, que a gente tem, e vai fazer uma leve dissolução bacteriana, com o material que eu peguei da minha alça. Em seguida, eu flambo a minha alça, porque tem material bacteriano dentro. E vou fazer a flambagem da lâmina para secagem. A gente vai secar essa gota que está aqui, passando ela na chama. Então, a gente vai rapidamente passar o material na chama, sem deixar sobrepor a lâmina por muito tempo na chama, porque isso poderia quebrar a lâmina. Então, a gente vai passando rapidamente na chama, porque o que a gente quer é que essa água que esteja aqui, ela seque. E aí a gente vai passando esse material até a secagem completa dessa gota. Por isso que é importante que a gota não tenha dimensões muito grandes, porque o tempo de secagem também vai ser maior. A gota ela já vai diminuindo de tamanho, ela vai secando com as passagens, e a gente continua até ela estar completamente seca, tá? Ela não pode ter nenhuma parte molhada, porque senão durante a coloração esse material ele vai ser dispersado. Então a gente precisa secar até a última gota
Então vocês vão perceber que a lâmina ela ficou totalmente seca, não tem nenhuma gotinha de água, né, sobrepondo a lâmina. Então a gente vai utilizar essa lâmina para fazer a coloração. Por enquanto eu vou deixar ela aqui na bancada para a gente poder fazer o mesmo processo com a outra gota da outra bactéria. Então a gente vai fazer o mesmo processo. Vai pegar aquela gotinha que está ali na lâmina, passando rapidamente, não pode demorar muito, senão a lâmina quebra. E a gente vai passando até a secagem completa dessa lâmina. E agora a gente vai, né, fazer a coloração ali no processo, né, ali na pia, para que a gente consiga fazer as etapas de coloração. Então a gente vai começar pelo cristal violeta. A gente vai recobrir todo o esfregaço com corante. Onde tiver material a gente precisa recobrir. E contar, né, uma contagem de 1 minuto através de um cronômetro, ou celular, ou algum aparelho que vai mensurar esse tempo. Então após 1 minuto, a gente vai remover o cristal violeta, passar um filete de água sobre a amostra, uma quantidade bem pequena de água, tá? O material água não pode sobrepor diretamente à lâmina, então a gente precisa colocar a mão para fazer a lavagem do material. Novamente, tirar aqui o cristal violeta, só sobrepor. Em seguida a gente vai adicionar a segunda etapa, que é o Lugol. Então a gente vai recobrir, né, todo o esfregaço com o Lugol. E também fazer uma contagem de 1 minuto. Após 1 minuto, né, do Lugol adicionado, a gente vai remover. E vai fazer a descoração com a solução descorante do GRAM. A gente lava, né, completamente a lâmina. Então a gente vai fazer agora a coloração pela fucsina, por apenas 30 segundos. A gente recobre novamente o esfregaço bacteriano. E aí, após 30 segundos, a gente faz a remoção completa e a lavagem final do esfregaço. Pela coloração, a gente já tem um indício de qual cor a bactéria ela já adquiriu aqui. Onde nessa aqui, na Escherichia coli, a gente tem uma cor avermelhada. E nesse Staphylococcus, a gente já vai ter uma cor mais arroxeada. Mas, lógico, de fato, a coloração ela só deve ser concluída com a visualização no microscópio, que é o que a gente irá fazer agora. Então, após a secagem, né, completa da lâmina, né, então a lâmina ela precisa estar realmente totalmente seca, a gente vai fazer a visualização microscópica. A gente vai iniciar com a objetiva de 10, e depois vai ascendendo, né, com a objetiva de 40, e posteriormente com a objetiva de 100, que é a objetiva de imersão, onde a gente precisa colocar o óleo de imersão para poder fazer a visualização em maior definição. Mas com a objetiva de 40 e a de 10, a gente já tem uma percepção visual da coloração em geral das bactérias, mas a definição ainda de forma ainda é um pouco limitada. Mas a gente já também começa a ter uma noção dessa proposição. Então, com o objetivo de 40, a gente já tem uma percepção visual da coloração, né, onde se apresentam, nesse caso aqui, colônias, né, roxas, né, então elas são roxeadas, que indicam que são bactérias gram-positivas, mas a definição ainda de forma, né, e também de arranjo, a gente vai ter agora quando a gente fazer a visualização com a imersão. Então, a gente vai usar a objetiva de 100, então a gente precisa colocar uma gotinha do óleo de imersão para poder fazer a visualização da lâmina na imersão. Agora, depois que colocamos, né, o óleo de imersão, a gente vai fazer a introdução da objetiva, que ela precisa estar totalmente introduzida no óleo, e a gente vai agora para o local onde a gente inicialmente visualizou na objetiva de 40. Então, a gente vai com o micrométrico até achar o foco da objetiva de imersão. A gente consegue visualizar essas estruturas que são cocos, e a gente consegue ver que a maioria dos cocos eles estão arranjados em grupos, né, onde a gente chama de caixos. Eu vou pontuar aqui uma área, então aqui seria um caixo, né, onde está ali a seta posicionada. Vários outros agrupamentos, né, de caixos aqui. Aqui, ó, que lindo isso aqui. Aqui também, ó, vários caixos. E isso indica que é um Staphylococcus gram-positivo. Em relação à espécie, teriam que ter outras técnicas, né, de identificação, mas por essa lâmina a gente já consegue identificar que é uma bactéria gram-positiva, Coccus, né, a forma da bactéria Coccus, e o arranjo bacteriano são em cachos, né, que revela ser um Staphylococcus. Então, após a visualização, né, dessa lâmina, a gente vai visualizar a lâmina seguinte. A gente já vai iniciar com a objetiva de imersão, já está sendo utilizada. Lembrando, né, que a gente precisa secar bem a lâmina, ó, ela está bem seca. Adicionar a gotinha do óleo de imersão. Introduzir. Prender aqui, ó. Então, a gente precisa fazer o direcionamento com o chariot, ó, para frente e para trás, para um lado e para o outro, até a objetiva estar direcionada no óleo. Em seguida, a gente vai até a região onde a gente tem o material, arrastando o óleo para essa área. E aí, a gente vai fazer agora com o micrométrico, a gente vai fazer apenas a focalização. E aí a gente consegue focar bem a lâmina, e aí a gente já consegue ver que são bacilos, né, então são mais compridos do que os cocos, e são gram-negativos, né, então a coloração rosa da fucsina indica que é um bacilo gram-negativo, né, no caso aqui é a Escherichia coli, né, que é um dos principais representantes de gram-negativo, né, então a gente consegue ver bem delineadamente, ó, cada bacilo aqui, ó, eles são mais compridos, né, que os cocos, então aqui a gente tem um bacilo e vários outros, ó, aqui eles estão arranjados em diplobacilos, né, 2 bacilos unidos, aqui também tem outro diplobacilo, e eles estão corados de rosa, né, rosa avermelhado, que indica que é um gram-negativo. Então a partir da coloração de gram, a gente consegue identificar a morfologia, arranjo, né, e em geral identificações assim facilitam a posteriorização dos testes de identificação bacteriana. E a gente está finalizando mais uma aula de microbiologia.